Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio, é uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título O Teor Efêmero da Vida. A leitura de referência, ou texto de referência, está registrado em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 5 a 10. Então, os irmãos que têm aí a sua Bíblia, pode estar aí fazendo esta lição. E para ganharmos tempo, vamos aqui ao versículo do dia que diz: Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o da morte. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, parte A. A verdade aplicada diz: tudo na vida é passageiro, por isso não podemos nos apegar às coisas terrenas. Os objetivos da lição são três, como sempre, e o primeiro deles é entender a transitoriedade da vida terrena, conscientizar de que a nossa cidade está nos céus e compreender as benesses que esperam os salvos no porvir. A oração de hoje é que que Deus venha nos guardar constantemente em seu amor e não deixar que o nosso coração seja iludido com a vida terrena. Então, essa deve ser a nossa oração para hoje e, por que não dizer, para todos os dias, porque nós precisamos estar guardado pelo Senhor para que o nosso coração não seja iludido com a vida terrena. E quantos têm enveredado, por esses caminhos de ilusão e depois, bem mais tarde, vai descobrir que perdeu tempo e o arrependimento é um santo que muitas vezes não voga por ninguém. Por quê? Porque a pessoa vai dizer assim: se eu soubesse. Se eu soubesse, é um santo que não existe. O importante, irmãos, é vigiarmos. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Então, quando a gente tem esse lema em nossa vida, dificilmente nós vamos ser iludidos pelo mundo, pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas, que é oportunista e procura sempre uma brecha para poder estar colocando ali a sua cunha. Meu avô já dizia que o inimigo ele carregava um patuá cheio de cunha. Então, de repente, ele encontrava alguém com uma fissurazinha pequenininha. Ele tinha uma cunha que dava certinho. Aí ele coloca aquela cunhazinha ali e bate. O resultado disso é que, com o passar do tempo, aquela fissura vai abrindo, abrindo. Aí ele vem, tira aquela pequenininha e coloca uma maior. E quando você pensa que não, você já está todo arrebentado. E o pecado, a gente sabe que é assim mesmo. O pecado, dificilmente você comete ele de uma hora para outra. Geralmente você vai namorando, você vai sendo chamado a atenção, aquilo vai te atraindo. E quando você consuma aquele ato, aquilo que você está sendo enamorado, é porque já muitas cunhas já foram colocadas ali, tá certo? Então, é vigiar para que não venhamos cair na tentação do inimigo. A introdução diz: a expressão efêmero está relacionada àquilo que é passageiro. Portanto, tudo que tem a ver com a nossa existência terrena passa. Os bens que possuímos podem se acabar ou perder o valor. Os nossos ministérios passam. Enfim, a nossa vida passa como um conto ligeiro. O ponto-chave diz que quanto mais tivermos consciência de que estamos apenas de passagem nesta terra, mais entenderemos a necessidade de ter Deus em nossa vida. Então, um ponto importante aqui, na introdução e no ponto-chave, é que muitas vezes, irmãos, e eu vou falar aqui de ministério, muitas vezes você é chamado por Deus para fazer parte de um ministério. Eu quero deixar bem claro aqui, sem sombra de dúvida, que o ministério não é a igreja, ou seja, a organização religiosa que te dá. O ministério é dado por Deus. Então, o apóstolo Paulo ele deixa isso muito bem explicado. O Senhor deu uns para profeta, pastores, evangelistas. Então, é o Senhor que dá. Pastores, evangelistas, presbíteros, enfim. Então, quando a organização religiosa impõe as mãos, junto ali com o ministério, impõe as mãos sobre a tua cabeça, eles não estão te dando o ministério.
Eles estão apenas confirmando aquilo que Deus já deu. E aí, dentro desse contexto aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que assim como tudo na vida é passageiro, o ministério também é. Porque vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter mais condições de fazer a obra de Deus como você fazia, ou como você ainda está fazendo. Tem pessoas que chegou aí há 80 anos, não foi jubilado ainda, e continua ainda fazendo alguma coisinha, mas ele tem muita dificuldade para fazer o trabalho do Senhor. Já não tem mais aquele vigor, aquela força que tinha quando era jovem. Então, e outros persiste ou insiste em continuar sendo pastor porque não quer abrir mão. Ele sabe que ele já não dá mais conta, que ele já tem dificuldade, mas ele não abre mão. E o que nós vemos no texto aqui, está bem aqui, eu vou ler de novo. Os bens que possuímos podem se acabar ou perder o valor. Os nossos, está no plural, irmão, os nossos ministérios passam. Então chega um momento, irmão, que você vai ser um pastor de honra, um pastor que vai estar ali sentado no púlpito, mas agora chegou a vez dos novos, dos moços, que o Senhor também deu a eles dons específicos, chamou. Então chegou agora a hora deles fazer o trabalho, e você se tornou um ancião. Você agora está ali para aconselhar aqueles novos, para ajudá-los, como ali na retaguarda, para o que for preciso. Por quê? Porque durante o seu ministério você aprendeu, você adquiriu experiências, você conhece a estrada que esses novos estão trilhando agora, você conhece porque você já passou por elas. Mas tem gente que não abre mão, eles não aceitam. E muitas confusões nós temos visto aí em denominações, em ministério, por conta disso, porque a pessoa que está na liderança, ele não aceita ser substituído. Alguns passa para o filho, e outros que não têm filho encontram uma encrenca tremenda porque ele não quer colocar na mão de outra pessoa, porque se tornou assim, irmãos, me desculpe a expressão, mas se tornou a monarquia. É uma coisa que agora passa de pai para filho, de filho para neto e vai por aí afora. É bem diferente da minha época, bem diferente dos meus pais, dos meus antepassados. Mas tudo bem, isso aí é uma outra história, não vamos entrar no mero questão. Mas o fato é que acaba, chega ao fim. Né? Eu estou com 64 anos de idade. Né? Vai chegar uma hora, irmão, que eu não tenho. Hoje eu já não me vejo em condições de assumir um campo, uma igreja. Talvez ainda tenha lenha para queimar aí por alguns anos, mas eu já tenho algumas dificuldades, porque os janeiros vão pesando e a gente vai vendo, mesmo que a cabeça esteja 100%, e você acha que você pode, mas o corpo parece que já não ajuda muito. Então é o momento da gente dar a oportunidade para os novos, para que eles assumam, e a gente fique agora na retaguarda ali, né? Muitas vezes segurando aqui e ali, porque os meninos, né, como a gente costuma dizer, é menino, né? De repente quer entrar por um caminho, então você está ali para talhar, para mão. Não é assim não, meu filho, faça assim, é dessa forma, mantenha isso e assim por diante, e vai levando até a volta do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo o meu ponto de vista. Louvado seja Deus. O primeiro ponto aqui diz assim, falando sobre essa questão de vida efêmera, então nós vemos aqui o primeiro ponto tratando sobre uma existência temporária. O ciclo natural da espécie humana é, primeiro, nascer, viver e morrer. E o salmista disse que a nossa estrutura é frágil, conforme está registrado ali no Salmo 104, verso 14. O apóstolo Paulo disse que a nossa existência é temporária. Nossa vida é como a fumaça que se esvai, ou como a neblina que se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Então, o primeiro ponto é esse. O nosso ciclo de vida é nascer, viver por um tempo e morrer. E o que a Bíblia diz? A palavra deu registro lá no Salmo que a duração da nossa vida é de 70 anos. O que passar disso, diz ali o salmista, que é canseiro e enfado. Nós temos irmãos, obreiros, pastores, que hoje passam de 80 anos. Mas o que a palavra de Deus diz, eu tenho convicção de que ele sofre na pele. Canseira e enfado, dores e muita limitação, e muito desejo de fazer muita coisa, e a impossibilidade de fazer por conta do próprio peso do janeiro nas costas. Então, é isso que o salmista diz. Até 70 anos você pode ir muito bem, mas o que passa disso, aí já é enfado e canseira. Mas, infelizmente, cada um é cada um.
Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa quer estar no barco ali, mesmo não dando conta de segurar o remo, ele quer continuar com o remo e remando. Que tenhamos aí os auxiliares, que possamos ter aí, né, aqueles dois moços ali que ajudaram Moisés, né, a manter os braços levantados ali para que a batalha fosse vencida, aquela guerra fosse vencida. No ponto 1 diz aqui, tudo é vaidade. O sábio Salomão, por diversas vezes no livro de Eclesiastes, fala que tudo é vaidade. Uma das transliteração desta palavra é bolha de sabão, ou seja, aquilo que existe e aos poucos se desvanece. Assim é a nossa existência, vivemos apenas por um momento e nenhum de nós tem domínio sobre o tempo da nossa vida. Eclesiastes capítulo 8, verso 8. Portanto, é necessário viver com sabedoria e serenidade cada instante da vida, aproveitando o máximo para fazer o que Deus nos confiou. O pregador diz que para a sepultura aonde vamos, não existe nada que possamos fazer. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Biblicamente, a noção da vida passageira é uma realidade. Então, o que eu posso fazer hoje, eu não posso deixar para fazer amanhã. O que eu posso fazer em prol do Evangelho de Cristo, em prol do ministério, eu preciso fazer. E a palavra de Deus diz que tudo que vier a minha e a tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. O que quer dizer isso? Que eu tenho que procurar fazer o melhor para o Senhor. Por quê? Porque a minha e a tua e a nossa vida é passageira. E para onde vamos, ou seja, para a sepultura, lá nós não podemos fazer mais nada. Lá não existe mais pensamento do que deixou de fazer ou do que não fez. Lá não existe mais pensamento de trabalhar como empresário, nem como pastor, enfim. Ali tudo cessa. Esse envelope, ele vai descer para o pó e vai ser consumido pelo pó, pela terra. O intelecto, que a gente chama de alma, e o espírito, esses irão para o paraíso ou para o tormento eterno. Né? Tormento eterno porque eles vão aguardar em sofrimento o último dia para passar diante do grande trono branco para depois serem lançados no Geena. Então, irmãos, o que nós fizermos, o que nós plantarmos, é isso que vamos colher. Se plantarmos uma semente boa, se vivermos fiel ao Senhor, se fizermos a sua vontade, não formos negligentes, não amarrar aquele talento que Deus nos deu num lenço e enterrar na terra, com certeza, quando a morte chegar, nós iremos ao encontro do Senhor. Estaremos no paraíso encontrando, né, o Senhor quando a morte chegar para nós. E se Jesus vier antes, coletivamente, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. O ponto 2 diz, nada trouxemos a este mundo. No livro de Jó, salta aos olhos as palavras proferidas por ele. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Jó capítulo 1, verso 21. Esta mesma expressão foi usada também pelo pregador em Eclesiastes, capítulo 5, verso 15. A verdade contida nesse texto é que nada trouxemos a este mundo e é manifesto que nada levaremos dele. Portanto, as riquezas, conquistas e até mesmo a história vivida, nada levaremos para a eternidade. Tudo ficará e passará. Por isso, o nosso coração não pode estribar nas conquistas terrenas. Então, tudo que você conquistar aqui na terra, em riqueza, enfim, tudo aquilo que envolve a vida material, você deve saber administrar. Ou se não sabe, pedir sabedoria a Deus para aprender a administrar. E administrar de maneira que você possa usufruir e que você possa também ajudar aquelas pessoas que não têm condições de sobreviver sem uma ajuda externa. Porque muitas pessoas hoje sofrem, irmão. E nós não somos melhor do que ninguém. Porque quando falamos aqui do conceito morte, nós queremos dizer exatamente que assim como o pobre morre, o rico também morre. O pobre fede e o rico também fede. Apodrece ambos e são, destruídos e consumidos pela terra. Então o que importa é o que nós fazemos. Porque quando nós passarmos, tudo que nós conquistamos, tudo que construímos, ficará aqui. Infelizmente, nós temos aí nos noticiários, mostrando quantas pessoas
com riquezas, com poder aquisitivo bom, morreram. Muitas delas não tiveram tempo de fazer o testamento, e outras fizeram o testamento deixando uma boa parte para uma determinada pessoa. E hoje está aquela maior briga no meio da família, né? Entraram na justiça contestando o testamento do falecido, porque acham que não é justo, que o que ele deixou deve ir uma boa parte para aquela pessoa. Quando, na verdade, essas pessoas não fizeram nada para que aquela riqueza, aquela fortuna fosse angariada. A pessoa simplesmente trabalhou, suou e muitas das vezes não teve a oportunidade de usufruir dela. E agora morreu. E quem não moveu uma pena para conquistar o que foi conquistado, agora briga na justiça querendo a maior parte. E vão gastar sem nem sequer se preocupar quanto ele suou, quanto ele se esforçou e quanto ele sofreu para poder conquistar aquilo que está deixando agora para os outros ficarem brigando e muitas vezes até tirarem a própria vida uns dos outros, infelizmente. Então, irmãos, a sabedoria é essa. Você pode trabalhar, ganhar dinheiro, construir patrimônio, mas seja solidário. Desfrute do que você está conquistando e glorifique a Deus e ajude os necessitados. Contribua com a sua igreja, seja exemplo na casa do Senhor. Deposite o máximo que você puder no tesouro celestial, no banco celestial, porque naquele dia você vai receber da parte de Deus a recompensa e o galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Invista em seu tempo com sabedoria e temor a Deus, lembrando que as coisas terrenas são temporárias e as do alto são eternas. O segundo ponto vem dizer, qual é a esperança do homem? Aí o apóstolo Paulo, falando sobre a transitoriedade da vida, deixou bem claro que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, conforme registra 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Por mais que estejamos vivendo ainda no planeta Terra, não podemos perder o foco da eternidade com Cristo. Você está vivendo no planeta Terra? Nós estamos vivendo nele, mas nós não somos dele. Nós não vamos virar semente aqui, não vamos ficar permanentemente aqui. Por isso está dizendo, nós temos uma eternidade com Cristo. É com Cristo que vamos reinar para todo sempre. Então estamos no mundo, como Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem nesta terra. Nós estamos em caminho à nova Canaã. Nós estamos indo ao encontro do Senhor Jesus, que muito breve retornará para buscar aqueles que estão preparados. No ponto primeiro aqui vem dizer, conquistas terrenas não trazem felicidade, conforme já falamos a princípio. E aí Salomão nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, conforme está registrado em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Em algumas versões, no lugar da palavra eternidade, aparece a palavra mundo. A ideia aqui é que Deus colocou no coração humano o desejo pelas coisas terrenas, ou pelas coisas eternas. Portanto, nada nesta vida traz uma satisfação completa ao coração do homem. Salomão disse que tudo que seus olhos desejaram, ele concedeu, e sua conclusão foi que isto traz aflição de espírito e que não tinha proveito algum debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, verso 11. As conquistas terrenas só farão sentido em nossa vida quando não sair da nossa vontade e caprichos, e sim da vontade de Deus. Ou seja, essas conquistas terrenas só farão sentido em nossa vida quando não sair de nossas vontades e caprichos, e sim da vontade de Deus. Ou seja, tudo que nós conquistamos é passageiro. E aí eu trago um exemplo simples e prático para o nosso melhor entendimento. Muitas vezes, irmãos, eu já passei por isso muitas vezes e acredito que você também, e talvez esteja nessa corrida desenfreada, em busca de algo. E você acha, né, no seu intelecto, no seu psique, você acha que isso é muito bom, isso é muito importante, isso é o que você precisa. E você começa a empenhar esforço, você trabalha dia e noite, e você corre, e você anda, você não come direito, você não dorme direito, você, fica desassossegado, uma ansiedade terrível,
Porque você quer conquistar aquilo a qualquer preço. E o resultado, resumindo, chega no momento dessa correria desenfreada, você conquista aquilo que você queria. E aquilo traz uma felicidade muito grande, porque era o que você queria, era o seu sonho. Mas logo que você adquire aquilo, que você tem aquilo nas suas mãos e você começa a usar e a ver realmente o grau, a profundidade, tudo, e aí vai batendo uma decepção. Porque você percebe que você correu em vão. Aquilo não era exatamente o que você queria, não está correspondendo àquela expectativa que você depositou sobre aquilo. E aí é o que o Eclesiastes aqui, Salomão vai dizer, é correr atrás do vento. Por quê? Porque dentro de nós, irmão, já está inserido o desejo pela eternidade. E é exatamente esse vazio que existe no coração do homem que precisa ser preenchido. E isso não se consegue preencher com as coisas materiais desta vida. Quantas pessoas hoje são ricas, milionárias, têm dinheiro aplicado para os 4 cantos do mundo, têm patrimônio, e ele não tem paz, ele não tem alegria, existe dentro dele uma tristeza profunda. Enquanto que muitas vezes, irmão, um pobrezinho mora num barraco lá no meio de uma favela, não que isso seja errado, mas pela condição que ele tem, ele não tem condição de pagar um aluguel, de morar numa casa boa, de comprar uma casa, então a situação dele levou ele para essa condição, mas ele deita na sua cama e dorme o sono dos justos, ele está feliz com Jesus, ele tem alegria. Por quê? Porque o vazio que existe no coração do milionário, do rico, que é esse vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus, que nos traz a eternidade feliz com Deus, ele não tem. E aquele pobrezinho que muitas vezes passa fome, não tem dinheiro para comprar medicamento, não tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz, ele malemar consegue sobreviver, ele vive em paz com Deus, ele tem alegria porque ele sabe que no dia que o Senhor Jesus voltar, ele vai estar com o Senhor Jesus para sempre, porque esse vazio só o Senhor Jesus pode preencher. Então essa é a diferença. E as pessoas, para compensar esse vazio, eles correm atrás de coisas efêmeras nessa vida. E muitas vezes eles têm alegria por alguns minutos, reúne os amigos e bebe, e faz um monte de coisa, festa, vai para balada, e ganha muito dinheiro, e aplica e tal. Mas quando eles se isolam por alguns momentos, aquela solidão, aquele vazio, aquela tristeza diz, eu estou aqui. Por quê? Porque somente Deus pode preencher completamente o nosso ser, nos trazendo a alegria de viver. E tudo que conseguirmos e conquistarmos será para a sua glória, para tirarmos, usufruirmos daquilo e ajudarmos aquelas pessoas que têm necessidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No outro ponto aqui, nós vemos aqui Salomão falando sobre os problemas da vida transitória. E ele diz que a visão que o pregador deixa acerca da vida terrena se resume a meras ocupações, correr atrás do vento e a aflição do espírito. Ao falar sobre o aumento das riquezas, enumera que se multiplicam as dores, as preocupações, os gastos e as enfermidades. Moisés, no Salmo 90, diz que a vida humana é como a erva que cresce de madrugada e à tarde é cortada e seca. Salomão, em Eclesiastes 12, de uma maneira poética, relata que o vigor se acaba, a visão fica turva, o corpo perde o equilíbrio, até que o homem se vai à sua eterna casa. Nossa existência, melhor dizendo, pode ser limitada, mas enquanto vivermos, precisamos dedicar cada instante de nossa vida a Deus. É o que nós acabamos de falar. O homem trabalha uma vida inteira em busca de riqueza, de prazeres. E essa corrida desenfreada, como já falamos, muitas vezes é tentando compensar o vazio, o buraco que existe no seu ser, que só é preenchido por Deus. E aí nós vemos que ele ganha muito dinheiro, mas junto com tudo aquilo que ele adquiriu, vem os aborrecimentos, como diz aqui, se multiplicam as dores, as preocupações, muitas vezes ele não consegue dormir de noite. Essa pessoa muito rica, ele já não consegue ter uma vida social normal. Ele não consegue sair sozinho, como
eu, você e outras pessoas conseguem sair. Ele tem que sair acompanhado de segurança, ele tem que ter um esquema de segurança sempre quando ele precisar sair. Ele não pode ir em qualquer lugar. Ele muitas vezes não consegue dormir porque com o sobe e desce da bolsa, né? Ele está perdendo dinheiro, está ganhando dinheiro e a preocupação é não perder dinheiro. Por outro lado, vem as enfermidades, e aí ele trabalhou uma vida inteira em busca de dinheiro, e agora ele vai ter que usar esse dinheiro para comprar, para pagar a medicina, para tentar resolver o problema, trazer um paliativo, porque nós sabemos que nem sempre os remédios curam, como o próprio nome diz, remédio, ele vai remediar. Muitas vezes ele não cura, e aí ele muitas vezes gasta tudo o que ganhou com a medicina, e não vai ter nenhum sucesso, e muitas vezes o fim é descer à sepultura. Ou seja, nadou o oceano e se arrebentou na praia, morreu na praia. Nós temos um exemplo bíblico daquela mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus ali, Jesus diz que aquela mulher, ela gastou tudo o que possuía, ela era rica, ela tinha bens materiais, ela tinha dinheiro, e ela gastou tudo o que tinha com os médicos, não trazendo nenhum resultado, pelo contrário, sempre indo a pior. Até que um dia acabou o dinheiro, acabou a riqueza. E com isso foi-se embora os médicos, porque os médicos não tratam de graça. Os médicos foram-se embora, os remédios não fizeram efeito e ela ficou agora como um barco à deriva no meio da correnteza do oceano, indo para lá e para cá, até que ouviu falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela ouve falar de Jesus, do que Jesus fazia, estava realizando, nasce dentro dela uma esperança e uma fé viva. Ela disse, olha, eu não quero nem falar com Jesus, mas se Jesus passar por aqui, eu vou entrar por meio da multidão e eu vou só tocar na orla das suas vestes. E se eu tocar, eu serei curada desse mal. E assim como ela idealizou, assim como ela planejou, aconteceu. O que os médicos não puderam trazer para ela, o que o dinheiro não conseguiu comprar, Jesus lhe trouxe. E é exatamente isso que nós estamos vendo. A nossa vida, ela tem que estar pautada em Deus. Deus tem que ser prioridade em nossa vida. E quando o Senhor é prioridade em nossa vida, nós podemos trabalhar sim, podemos ganhar dinheiro, fazer fortuna, mas nós vamos usufruir dela. Nós vamos gozar daquilo que Deus nos dá. Pois o Senhor diz que se formos obedientes à sua palavra, temermos ao Senhor, guardarmos os seus mandamentos, nós comeremos do melhor dessa terra, e isso é fato. Mas isso só se comprova quando nós temos um compromisso real com Deus. Nós vamos ganhar dinheiro, vamos adquirir tudo aquilo que Deus nos conceder, nos permite ter, e vamos usufruir e vamos compartilhar com os nossos irmãos, principalmente aqueles que são os menos desprovidos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então você vai estar juntando tesouro no céu, porque todas as vezes que você compartilha com os necessitados, quando você contribui com a obra de Deus, você está depositando no banco celestial e você vai ser galardoado por isso. É o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. No ponto 3, ou no tópico 3, nós vamos estar falando sobre as benesses da vida futura. Se a vida terrena nos leva a uma vida de ilusão e decepção, precisamos focar na vida eterna, onde, com certeza, Deus tem grandes coisas reservadas para os santos. Paulo disse que o que Deus tem reservado aos que o amam jamais subiu ao coração humano. Então, irmãos, essa vida passageira, essa vida terrena, ela nos traz muitas coisas. Decepção, ilusão, frustração e muitas coisas, porque nem tudo que nós planejamos dá certo. Mas quando nos focamos na vida eterna, na vida real com Deus, as decepções são pequenas, são poucas e talvez nem exista, porque nós não faremos nada de vontade própria, mas tudo que formos fazer, realizar, primeiro nós vamos buscar a direção de Deus. Vamos falar com o papai, dizer, Senhor, me abençoa, eu estou pensando em realizar isso, realizar aquilo. Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Se é a tua vontade, abre as portas
para que tudo seja feito segundo o teu querer e para que isso seja para a glória do teu nome e para o meu desfrute aqui na terra e para o desfrute do teu povo, daqueles que estão à minha volta, que fazem parte da minha família. É assim que deve ser. Nós não vamos sair assim, às cegas. Não, eu vou fazer, porque eu posso, porque eu quero, porque eu sou dono da minha vida, porque eu sou o maior vacinado. Não, não é assim. Porque agora, assim quando criança, você não fazia nada de vontade própria sem antes falar com seu pai. Pai, o senhor deixa eu fazer isso assim, assim? Pai, eu posso ir em tal lugar? Pai, eu posso brincar com fulano? E aí o pai dava uma pensadinha, tá, meu filho, vá, mas não se ausente muito de longe daqui não. Fique brincando aí na frente. Por quê? Porque o pai gostaria de estar ali de olho no seu filho. Não, filho, não vai não. Agora não. Ô, pai, deixa eu ir lá. Não. Depois nós vamos sair. Não era assim que os nossos pais faziam? Então Deus, como nosso pai, ele não é diferente, irmão. Ele está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de nós. Então nós precisamos estar atento a isso, ok? E não ser como avião que quando levanta voo não tem marcha ré. Ele só vai para frente. Então nós precisamos, tudo que fazer, tudo que intentarmos fazer, deve estar no conhecimento de Deus. Precisa estar de acordo com Deus. E assim o nome do Senhor sempre será glorificado. No ponto primeiro aqui, Salomão vai estar falando sobre uma vida eterna. Enquanto a vida terrena é limitada, a vida que nos aguarda no porvir é eterna, ou seja, não terá fim. Essa é uma das maiores promessas que Cristo fez, quando ele disse que é a vida. João 14, verso 6, não estava se referindo à vida que se esvai com a morte, mas sim da vida eterna, aquela vida que só Deus pode dar, cuja morte não tem efeito e o tempo não causa deterioração. Sabedores desta verdade, vale a pena renunciar, resignar cada prazer desta vida, para viver eternamente ao lado do nosso maior objetivo, que é Jesus Cristo. Quando o nosso corpo se revestir da imortalidade, habitaremos numa esfera atemporal. E essa palavra atemporal, ela nos leva a um entendimento, né? Eu creio que muitos irmãos já sabem do que quer dizer essa palavra atemporal, porque nós vivemos aqui no tempo do Cronos, né? O Cronos é o nosso tempo, é o relógio. O nosso tempo é marcado por segundos, minutos, horas, né? Dia, semana, meses, anos e assim sucessivamente. Porém, o tempo de Deus é atemporal ou atemporal. O que quer dizer isso? Não existe tempo para o Senhor. O tempo do Senhor lá não existe. Não existe tempo. Essa é que é a verdade. O que foi é o que é e o que será, né? Porque Deus vive numa dimensão diferente. Lá o tempo não é contado por horas, por dia, por semana. Então, por isso fala de vida eterna. Então, quando nós nos focamos nisso, nós vamos focar nessa vida eterna, onde não teremos mais o nosso corpo deteriorado pelo tempo. Nós nascemos, vivemos e morremos. Esse é o tempo que temos aqui. Mas lá, nós vamos estar permanentemente da mesma forma. Imagine, lá no céu, vivendo com Cristo, lá no céu ou na eternidade, né? Vamos falar de eternidade, não vai ter paralítico, não vai ter canceroso, não vai ter aleijado andando de muleta, não vai ter pessoas com comorbidade. Por quê? Porque tudo esse tipo de coisa, ela é desse plano aqui, é terreno. Quantos irmãos e irmãs morreram paralisados, morreram sem um membro, porque perderam uma perna, porque nasceram com algum problema físico. Mas no dia que ressuscitar, esses irmãos, esses mesmos irmãos, eles vão ressuscitar com novos corpos, não haverá mais falta de nada, não terá mais alejo, mais câncer, mais nenhum tipo de doença. Eles vão ressuscitar com seus corpos gloriosos e viverão eternamente com o Senhor, numa dimensão em que o tempo não vai trazer nenhuma sequela, você não vai envelhecer mais, você não vai sentir dores, não vai ter frustração, não vai ter ilusão, porque lá é um lugar atemporal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O último ponto aqui vem falar sobre uma vida sem adversidade.
O viver nessa existência debaixo do céu nos traz tristeza, dor, decepção, frustração e lágrimas. O hino 204 da harpa cristã contém uma estrofe que diz: aqui só há descrença, as lutas não têm fim, porém na eternidade, segundo o que nos revela o Apocalipse, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, não haverá dor, pranto e nem morte. Apocalipse capítulo 21, verso 4. O apóstolo Paulo diz que no céu haverá gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Portanto, irmão, vale a pena ansiar e se preparar a cada instante, pois os vencedores serão galardoados e condecorados, além de viverem para sempre ao lado de Deus. Aleluia! Lá o tempo de Deus, o tempo antemporal, é o Kairos. E é nesse tempo que nós vamos viver. Não haverá mais luta, dor, sofrimento, tristeza, decepção, frustração. Não haverá nada disso. Se nos prepararmos e estivermos preparados, porque nós precisamos entender que a igreja do Senhor não está se preparando, ela já está preparada. E se você se considera igreja, você não pode ter nenhuma dúvida. Você tem que estar preparado, com azeite na vasilha e azeite na lamparina e com ela acesa, porque a qualquer momento o clamor se ouvirá dizendo: aí vem o noivo, preparai-vos e saí-lhe ao encontro. É nesse momento em que a trombeta soar, irmão, que o negócio vai ficar estreito para aqueles que estão vivendo uma vida de qualquer maneira. Mas você que está preparado, você irá ao encontro do Senhor dos ares. Louvado seja o nome do Senhor. E assim chegamos ao término desta lição, né? Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, venha trazer maior entendimento a você, que Ele fale mais profundamente ao teu coração. E querendo Deus, retornaremos numa outra oportunidade. A você que já é inscrito no canal, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus continue derramando bênçãos, né, poderosas sobre a tua vida. Continue compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais, deixando o like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte desta família. O nosso objetivo aqui é sempre trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de vida eterna, para que juntos possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e estarmos preparados para esse dia e esse momento glorioso que é a volta de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.